Olá a todos vocês que acompanham as videoaulas do projeto Vamos Ler, Geração Digital. Hoje chegamos ao terceiro episódio da série de produções especiais entre o projeto Vamos Ler e a Continental. O assunto da videoaula de hoje é a mobilidade, um tema presente então no nosso dia a dia e que também tem uma longa história com a Continental. Então, sem delongas, vamos ao conteúdo da nossa videoaula de hoje. Então, como eu estava comentando, a mobilidade é um tema que está presente então no nosso dia a dia, em quase todas as nossas ações e também tem uma ampla história com a Continental. Então, essa história começa, da relação da Continental com a mobilidade, ela começa desde os primórdios da empresa. Então, a Continental ela é uma empresa alemã, fundada em 1871, e desde sua criação ela participa efetivamente das mudanças e avanços em nossa sociedade. E essa história ela começa com algo muito simples e comum, os cavalos. Então, um dos primeiros produtos lançados e desenvolvidos na história da Continental foram os protetores de casco para cavalos. Essa peça ajudava a dar mais conforto aos animais e também diminuir a dor, em uma época que eles ainda eram responsáveis e representavam uma grande parte dos meios de transporte. Então, como a gente pode ver, essa história, essa relação da Continental com a mobilidade vem lá de trás. Então, agora um pouquinho sobre o conceito de mobilidade, Então, ela é a qualidade daquilo que se move, do que consegue se movimentar. A locomobilidade, a capacidade de se mudar, de ir a outro lugar com rapidez, a mobilidade das pessoas, em ter aptidão para mudar, para sofrer alterações ou mudanças, em que há a possibilidade de movimento. Então, se aprofundando um pouquinho ainda no conceito de mobilidade, ela refere-se à possibilidade de mover-se sob as mais diversas formas pela cidade, associando esse entendimento aos veículos, às vias e a toda a infraestrutura necessária para o deslocamento de pessoas e cargas. É a qualidade daquilo que se move, do que consegue se movimentar. Refere-se à locomoção, à capacidade de se mudar, de ir a outro lugar com rapidez. Para tal objetivo, os centros urbanos se valem das mais diversos meios de transporte, como carros, ônibus, metrôs, os BRTs, então os transportes rápidos para ônibus, bicicletas, a pé, aviões, navios, os ferryboats, os trens, barcos, entre outras diversas possibilidades. E dentro desse conceito mais amplo de mobilidade está inserida a mobilidade urbana, que é definida como a condição que permite o deslocamento das pessoas em uma cidade, com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômicas. Então, ônibus, metrôs, outros transportes coletivos e os carros fazem parte das soluções de mobilidade. Um pouquinho mais então sobre o conceito de mobilidade urbana. Devido então ao grande índice populacional em algumas cidades brasileiras, a mobilidade urbana é considerada um dos principais desafios da gestão das cidades na atualidade. A frota de automóveis brasileira cresceu 400% em 10 anos, conforme dados da Fundação Getúlio Vargas em uma pesquisa realizada em 2016. Já a construção de transportes alternativos e coletivos, como o metrô de superfície, não apresentou o mesmo índice de aumento no mesmo período. Então, esses dados eles ajudam a entender como surgem os problemas de mobilidade urbana, E tendo em conta a opção pelo transporte motorizado individual em nosso país, os principais problemas encontrados, então, dessa sobrecarga de veículos individuais são, então, os sobrecarregamentos de espaço, então, grandes faixas de trânsito, de congestionamento, o aumento no índice de acidentes, então, pelo aumento do número de veículos transitando, uma pequena oferta de alternativa de mobilidade para atender o excesso de passageiros que dependem do transporte público. Então, muitas pessoas da população brasileira dependem exclusivamente dos transportes públicos e também acaba gerando a poluição do meio ambiente. Então, uma das possibilidades para ajudar a combater então, os problemas de mobilidade urbana é a mobilidade urbana sustentável, que já é comum até mesmo no Brasil. Esse conceito ele depende, então, da vontade política para a implantação dos chamados veículos sob trilhos, como metrôs e trens de superfície. Ainda também a possibilidade dos ônibus limpos, que usam combustível alternativo, as ciclovias e também as esteiras rolantes. E para cidades que não são planas, podem ser construídos teleféricos, elevadores e escadas rolantes que vão permitir, então, o rápido deslocamento sem poluir o meio ambiente. Igualmente, é o estímulo ao carro elétrico, então, que seria uma alternativa. Afinal, ele é movido através de energia renovável e não produz ruído. Então, voltando a um pouquinho sobre a relação da Continental, nessa história que a gente começou lá atrás, Então, contando que a história da Continental com a mobilidade ela vem desde o século XIX. Então, a gente volta agora para a Continental, como característica dessas produções. Então, a gente utiliza um pouco exemplos e alternativas feitas pela Continental para que a gente possa replicar no nosso dia a dia.
E dentro, então, dessa história da mobilidade, a Continental sempre apresentou inovações e contribuições para a área. E atualmente, na fábrica localizada aqui em Ponta Grossa, a Continental atua em alguns segmentos dentro do conceito de mobilidade. Então, desde a fabricação de peças para veículos leves e pesados, como os automóveis, até a fabricação de peças para veículos especializados em trabalhos na área agrícola e de mineração, então impactando diretamente em várias áreas da economia. Mas não é só isso, a Continental também produz materiais então, para ônibus e caminhões, ajudando a atender o transporte coletivo, impactando em uma melhor mobilidade urbana e também no transporte de produtos essenciais levados a todos os cantos do Brasil. Então o tema da videoaula de hoje foi a mobilidade, um tema que é muito comum para todos nós, né, está diretamente envolvido no nosso cotidiano e, como eu expliquei, também com uma longa história com a Continental, que sempre planeja e sempre executa, né, atividades então, que a gente tenta mostrar aqui para que possam ser replicadas no nosso dia a dia. Então agora, encaminhando para o final da nossa videoaula de hoje, a gente vai às nossas sugestões de atividade, já tradicionais aqui no projeto. Então a primeira seria um texto, né, um gênero textual de sua escolha, explica o que mais lhe chamou a atenção nessa aula. A nossa segunda opção seria a ilustração, então fazer um desenho que mostre como a mobilidade está presente no seu dia a dia. A nossa terceira opção então seria um vídeo, fazer um vídeo, né, uma entrevista retratando a mobilidade urbana na sua cidade. A última opção então seria um debate em sala de aula, vídeo ou texto, realizar um debate sobre a importância da mobilidade sustentável, né, um dos conceitos apresentados então hoje aqui na nossa videoaula para a sociedade. Então é isso, essa é a nossa terceira produção especial em parceria com a Continental. Já trabalhamos então o projeto Aterro Zero, que fala um pouquinho sobre a reciclagem e o descarte correto de resíduos. No nosso segundo episódio, a gente trabalhou sobre a diversidade e a importância desse tópico na nossa sociedade. E hoje apresentamos um pouco mais sobre a mobilidade e a relação da Continental com o tópico, né, com o nosso assunto. Então agora, agradecer muito a Continental, que possibilita que essa nossa parceria aconteça, e também a todos os nossos patrocinadores, que permitem então que todos os conteúdos do projeto Vamos Ler sejam realizados. Finalizamos por aqui, então, mais uma videoaula em parceria com a Continental. Espero vocês em uma próxima.